Oi, seguideusas! Bora falar sobre dependência emocional? Eu vou contar pra vocês aqui como foi ter passado por isso lá no início do meu relacionamento e como eu consegui superar isso. Eu vou até abrir algumas coisas aqui que eu não gosto muito de falar e nunca falei sobre o meu relacionamento, tá? Então vamos lá. Antes, eu quero falar um pouco do meu primeiro relacionamento, que eu tive só dois até hoje, com o Felipe e o anterior, tá? O meu relacionamento anterior durou 5 anos. No início foi aquela maravilha, né? E depois foi ficando bem ruim, no sentido de vários comportamentos dele, bem tóxicos, assim. E eu demorei pra ter coragem, digamos assim, de terminar com ele, porque eu tinha o pensamento, assim, de que ninguém mais vai gostar de mim, eu não vou conseguir outro namorado. Porque eu tinha todo um histórico de baixa autoestima e eu achei que eu não iria ter um namorado assim tão cedo, ainda mais na escola. Eu comecei a namorar ele com 15 anos, ele era meu colega de escola, então eu tinha vários pensamentos assim, de tipo, ninguém mais vai me querer além dele. Então eu fui empurrando, empurrando, até que um dia eu finalmente decidi terminar com ele. Depois que eu terminei com ele, eu tive vários casos assim, né? E me apaixonava muito fácil. Também tive casos muito ruins com caras lixos, assim. Teve aquele que falou que meu corpo ficaria proporcional se eu colocasse silicone. E eu era, tipo assim, muito apaixonada dele, apesar de ele ser muito tóxico. Eu não tive nada sério com ele. A gente ficava. E eu não conseguia, sabe, me valorizar a ponto de deixar ele de lado, sabe? Então, a minha baixa autoestima era, assim, terrível nessa questão de relacionamento, de aceitar qualquer coisa, de me diminuir. Era, assim, uó. E eu terminei com aquele meu primeiro namorado em 2017. Aí, 2018 e 2019, curti a vida de solteira, que eu não tinha curtido antes, né? Porque eu comecei a namorar muito cedo, com 15 anos. E aí, fiquei com vários caras, a maioria, 99,9%, uns lixos, né? Até que em 2020, bem na pandemia, estava ali eu usando o Tinder, usava há muito tempo já Tinder. Conheci o Felipe e a gente começou a conversar e tal. Eu não botava muita fé, né, pelo meu histórico ali com vários caras iludindo, né? A gente conversou e tal. Eu não dava assim no início tanta atenção, mas depois a gente ficava madrugadas conversando e tal. E falando até de casamento, coisas assim, sabe? Sem nem ter se visto pessoalmente. E eu ali com o pé atrás, mas gostando daquilo, sabe? Até que era, tipo, o ápice da pandemia, tá? Então não tinha nenhum lugar pra gente comer, se conhecer. E aí um dia eu falei pra ele: "O que que tu acha de a gente se ver de alguma forma?" Aí ele falou: "Vamos." Daí eu falei: "Bom, vai ter que ser aqui em casa, porque não tem onde a gente ir." Aí ele veio aqui em casa e tal, já no primeiro dia, assim, já conheceu minha mãe, já dormiu aqui, a gente comeu pizza, eu, ele e a minha mãe. Então foi de início já muito intenso, sabe? E eu me apaixonei por ele muito fácil e rápido. Eu já tava, né, digamos assim, quando a gente só conversava online. E foi muito rápido. E ele me tratava super bem, sabe? Algo que eu não tava acostumada. E quando a gente, né, assumiu o compromisso mesmo um com o outro, eu tive muito medo. Eu tava assim já no meu pior momento de baixa autoestima, com todas aquelas questões que eu já comentei de, né, a pandemia. Já é um fator. Eu estava desempregada, sem dinheiro, odiando meu corpo, como sempre. Isso aí já vinha de sempre, né? Odiando minha aparência, odiando quem eu era, me achando um fracasso, um lixo. Estava indo pro fundo do poço da baixa autoestima. E aí eu estava num relacionamento saudável que eu achava que eu não merecia. Então, eu achava que a qualquer momento ele ia terminar comigo. Iria ficar com alguém mais bonita do que eu, com peitos maiores do que eu tinha super insegurança com meus peitos pequenos, alguém mais gostosa do que eu, alguém, né, com uma vida melhor do que a minha. Eu tinha certeza que a qualquer momento ele iria enjoar de mim e me largar. E assim, isso era horrível num ponto de que, tipo assim, eu não conseguia aproveitar os nossos momentos juntos. Depois, né, quando a pandemia foi dando uma flexibilizada, que a gente conseguia sair, teve o nosso primeiro dia dos namorados, eu nunca me esqueço disso. A gente foi jantar fora e eu chorei no restaurante, gente. Por quê? Porque simplesmente do nada a minha mente começou a me dizer que ele iria me largar. E aquele provavelmente seria o nosso
único Dia dos Namorados e que depois, a qualquer momento, ele iria terminar comigo. Esse era o nível, gente. Eu chorava do nada ali, estando com ele, não conseguia aproveitar porque eu me sentia mal e achava que, meu Deus, ele vai terminar comigo. Meu Deus do céu. Esse é o nosso último momento juntos. Era uma coisa assim, surreal, sabe? E nem tem aquela coisa de tipo, tá longe, sabe? E quer estar junto, porque a gente foi morar juntos muito cedo. Com 4 meses, eu acho, ele veio morar aqui comigo com a minha mãe. Então é tipo assim, era um negócio de estando juntos, eu sentia aquela coisa de tipo assim, meu Deus, eu preciso ter certeza que ele vai ficar comigo pra sempre, sabe? Meu Deus do céu, eu preciso saber que ele não vai terminar comigo. Porque aquele medo era gigante, sabe? Aquela dependência era assim, surreal. E quando eu percebi que aquilo tava assim fora do controle, eu pensei, bom, eu preciso fazer terapia. Não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer aqui? Conversei com a minha mãe e tal. Aí eu fazia, eu não me lembro agora se era uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias. Pô, eu comecei a fazer terapia, mas não era toda semana, tá? E aí, unicamente pra falar sobre isso, sobre a minha dependência emocional. E aí eu fui entendendo algumas coisas muito interessantes. Eu entendi que eu desenvolvi um medo de perder pessoas por causa do meu histórico. Quando eu era criança, minha mãe tinha depressão e ela já tentou algumas vezes. E a minha primeira crise de pânico, que eu tive por muitos anos, a primeira se desencadeou porque ela saiu para ir no supermercado e eu achei que ela não fosse mais voltar. Então eu tava com medo de perder ela. Depois eu perdi o meu pai, né? Faleceu. Perdi minha melhor amiga, perdi tios, enfim. Fui perdendo pessoas, né, desse caso, assim, de morte e outros casos também, de afastamento e tal. Então eu fui desenvolvendo esse medo de perder pessoas. E como eu estava num relacionamento saudável que eu já achava que eu não merecia, e ainda tinha esse medo de perder, assim, juntou tudo, sabe? Então a terapia foi muito importante para eu ir entendendo isso. E também eu conversar com o Felipe, deixar bem nítido, bem claro para ele pelo que eu tava passando, sabe? E ele me ajudou muito, assim. Teve uma questão no início do nosso relacionamento que foi um problema, tá? Que é isso que eu não gosto muito de expor, assim. Eu nunca expus, na verdade, poucas pessoas sabem. Como eu tava desempregada, eu tinha muito tempo livre, assim, né? Então, eu stalkeava muito o Felipe pra ver quem ele seguia. Até no Facebook também, que ele tinha amizade. Então, eu vasculhava muito, assim, e eu fui vendo que ele seguia muitas mulheres e desde modelos, né, até mulheres, tipo, do Rio Grande do Sul, assim, não famosas, digamos assim. E ele curtia muitas fotos, fotos de biquíni, de não biquíni, né? E eu achei aquilo muito chato, porque assim, esse pensamento eu tenho até hoje, tá? Que um homem que está namorando e curte fotos de mulher de biquíni, sabe? Eu acho uma atitude de solteira, de solteiro, isso eu acho até hoje. Sabe? E fotos de mulheres que tu nem tem, nem é tua amiga ou, né, não é do teu círculo social. Muito sem noção, atitude de solteiro, eu acho. E aí eu fui achando aquilo assim, meu Deus do céu. Ele tem atração para essas mulheres e ele queria namorar uma delas, sabe? Então isso piorou toda a situação. E aí eu entendi que eu precisava deixar isso claro para ele. Entendi isso na terapia também. E aí que começou um pequeno problema. Porque assim, da primeira vez que eu falei pra ele, ele falou que não tinha nada a ver, que era uma coisa normal e tal. Da segunda vez, também, sabe? Até ele conseguir entender que, tipo assim, primeiro, aquilo me fazia mal. Segundo, era uma atitude de cara solteiro. Até ele entender a problemática disso, foram muitas brigas. E aí até que um dia ele entendeu de fato. E eu digo isso porque eu stalkeava, assim, pra confirmar, né? Que eu não curtia que ele tinha parado de seguir essas pessoas. E assim, hoje eu não faço mais isso. Então, se ele faz ou não faz, não sei. Mas ainda acho, sim, isso uma atitude de solteiro, tá? Então, eu falar pra ele e ele entender isso foi importante. Porque eu acredito que se ele não entendesse isso, talvez a gente não estaria juntos. Então foi muito importante pro nosso relacionamento e em respeito a mim, ele entender isso. E ajudou, de certa forma, também nessa minha dependência emocional. Então, deixar isso claro pro Felipe, ter o apoio dele.
e a terapia me ajudaram muito. Mas o que fez a total diferença foi a virada de chave na minha dependência emocional e na minha vida foi o meu processo de autoestima, que o Felipe me ajudou muito. O Felipe me ajudou a me sentir mais segura com o meu corpo, comigo mesma, sabe? E entender que eu merecia um relacionamento saudável, eu mereço. Então, quando eu tive essa virada de chave do meu processo de autoestima, que não foi de um dia para o outro, eu digo virada de chave que foi, né, o processo todo. Então foi aí que eu passei a reconhecer o meu valor, né? Então, assim, por exemplo, é óbvio que eu não quero terminar com ele, a não ser que haja alguma razão. Mas eu sei que se acontecer alguma coisa, eu consigo ser feliz sozinha. E aí entra o quê? Os dates comigo mesma. Por que eu comecei a fazer dates comigo mesma? Eu era uma pessoa, antes até mesmo do Felipe, que tinha pavor de sair sozinha. Eu não. Se tinha que ir pra algum lugar e não tinha companhia, eu não ia. De jeito nenhum. Então, com né, essa minha construção da minha autoestima e vendo uma. Eu acho que ela é da Austrália, uma australiana fazendo esse quadro no Instagram, eu pensei, por que não fazer? É uma coisa que eu tenho hábito, mas eu acho que eu vou me desafiar a ir em lugares que eu ainda não fui sozinha e registrar. Então, os dates consigo mesma ajuda demais a tu aprender a curtir a tua própria companhia. E eventualmente tu vai conhecer outras pessoas também, sabe? E isso é muito bom, ajuda demais, gente, para quem tem para evitar também dependência emocional, especialmente estando sim em um relacionamento, porque né, eu tô num relacionamento saudável, posso ir nesses lugares com o Felipe, mas eu escolho também ir sozinha e curtir a minha própria companhia. Isso alimenta ainda mais a minha autoestima, o meu amor próprio e a minha autossuficiência, digamos assim. Isso é muito importante e eu aconselho demais a fazerem isso. Quem é solteira, mas também principalmente quem está em um relacionamento. E assim, né, gente, um parênteses aqui. Se o seu namorado ou namorada não apoia isso de tu fazer dates consigo mesmo, aí temos um problema, um traço tóxico, que eu não vou aprofundar nesse vídeo, mas isso não é um relacionamento saudável, tá? Só um parênteses aqui. E assim, o Felipe também faz dates com ele mesmo, apesar de ele ter menos tempo que eu, né? Porque ele trabalha CLT, mas ele faz também. Então, isso é muito bom para ambos, né? E também para o casal. Então, gente, as minhas dicas são, primeiramente, terapia, tá? Muito importante. Converse com seu namorado ou namorada sobre isso, tá? Pode ser que no início a pessoa não entenda, porque não passou por isso, enfim. Mas, se a pessoa nunca entender isso, temos um problema também, tá? Então, converse com seu companheiro ou companheira e faça dates consigo mesma que vocês não vão se arrepender. Me conta aqui se vocês já passaram por isso, como é pra vocês, se vocês estão passando. E se vocês fazem date consigo mesma, conseguem curtir a própria companhia, me conta aqui nos comentários.